Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a última coisa que eu li no Kindle Unlimited, que é O Abismo de Celina, da Ariane Castello. E assim, é um livro que eu tinha bastante expectativa e me frustrou um pouco, mas eu vim fazer a resenha igual e dar a minha opinião para vocês. Então, a Celina, ela acorda em um lugar sombrio, sem cores, e ela tá rodeada por dezenas de pessoas que estão desacordadas e um homem de cabelos brancos aparece, que no caso é a morte. Todos eles morreram sob a mesma circunstância, é, apesar de eles ainda não saberem como foi que eles morreram, e eles estão no abismo, que parece que é um lugar intermediário ou um lugar onde eles poderão passar a eternidade também. E a escapatória é um espelho, que também é um portal, e pode levar todo mundo até o paraíso. Porém, eles precisam se provar para passar pelo espelho, então a morte os fará passar por algumas provas ou jogos para eles mostrarem se são dignos ou não. É uma regra que ele não tem como alterar. Algumas pessoas tentam escapar, procurar uma saída, só que elas não estão presentes no dia seguinte. É onde surgem várias portas, uma para cada pessoa, por onde eles irão passar e enfrentar o maior medo deles. E quem perder terá o destino de servir a morte para sempre. Essa vai ser a primeira prova. A Celina, ela não encontrou a própria porta e ela acaba ajudando a Kyra, que é uma pessoa com quem ela se conectou desde o primeiro momento, a passar pela porta dela, onde ela se vê em um penhasco, que foi onde a irmã da Kyra morreu, situação pela qual a Kyra se culpa muito. Em seguida, a Celina encontra a porta dela também, e ela vê a vida dela enquanto ela ainda era boa, feliz, com o pai dela que teve câncer ainda vivo, a mãe que se tornou uma viciada depois de perder o marido saudável, o gatinho dela que ela entrou em uma casa em chamas para salvar e não conseguiu salvar. E ela vê que o medo dela é de viver relembrando o passado e nunca viver o presente, sabe? E logo em seguida ela vê o que a vida dela se tornou, a destruição que veio depois de tudo. Ela vence o medo dela e ela sai vencedora dessa primeira prova. Como prêmio, a morte leva eles para um banquete no castelo, onde, se eles comerem, eles irão esquecer esse medo. Só que ela se recusa, dizendo que o medo torna as pessoas quem torna as pessoas o que elas são. E ela vê também as pessoas que fugiram das provas trabalhando no castelo, percebendo que talvez esses perdedores dos jogos vão se esvanecendo com o tempo na esperança de tentarem novamente, sabe? Então, assim, já vou pontuar aqui que a Celina é um pouco palestrinha. Em vários momentos do livro, assim, ela dá palestrinhas e tal. Nesse da comida mesmo, ela tenta convencer os outros a não comerem e fala sobre a importância do medo na nossa vida. Enfim, é que assim, gente, vocês precisam entender que a minha resenha ela é tendenciosa de acordo com a minha opinião sobre o livro. E eu achei a Celina extremamente chata. Então, tudo que eu for falar aqui vai ser puxando por um lado mais negativo, porque eu não gostei da Celina. Na segunda prova, eles devem procurar um objeto que irá ajudar eles na terceira e última prova. Será uma caça ao tesouro, só que não tem objetos suficientes para todos eles. E além disso, muitos jogadores estão procurando mais do que o necessário para meio que eliminar a concorrência. Então, apesar de serem atacadas pelo caminho, a Celina e a Kyra conseguem esses objetos, que são penas de escrever, e completam a prova a tempo. E o prêmio desta segunda prova será uma estadia no castelo com 3 dias de descanso até a próxima prova, além de tratamento para os feridos, porque elas se machucaram, né? As pessoas estavam se atacando durante a prova. Lá, a Celina decide que ela irá tentar descobrir a fraqueza da morte, porque ela, né, o alecrim dourado. E no castelo ela descobre que eles se chamam Odilon, o mesmo nome de um artista que ela admirava, que nesse momento eu estava teorizando que o Odilon seria a mesma pessoa. E ela também vê ele tendo pesadelos com ele, dizendo que ele escolheu pelos pesadelos. Então, como prêmio por ter acordado ele leva ela para pintar em um lugar, e ela descobre que houveram outros antes dele, ele não é a primeira morte, e também que ele já tentou deixar o abismo mais bonito, mas que nunca perdura por muito tempo.
Então ela também se lembra do incêndio, onde ela acha que ela morreu, mas na verdade não. É, ele tirou ela de lá e deu para ela uma segunda chance de viver. E ela não sabe como ela morreu de verdade. O Odilon só diz que apenas o espelho vai poder mostrar a verdade para ela. E nisso, os outros jogadores começam a perceber que o Odilon ele está dando uma atenção especial para Celina, já que até mesmo um lugar para jantar do lado dele para ela ele coloca, e também responde uma pergunta sobre os jogos para fazer ela ficar até o final desse jantar. Então, no caso que em muito tempo ninguém nunca venceu os jogos. No dia seguinte, tem muitas pessoas treinando e um jogador machuca ela seriamente, o que faz com que o Odilon volte o tempo para que eles possam ter uma luta justa e também dá uma ajudinha para que ela machuque o cara de verdade. Então, um pouco depois, ela e o Odilon eles se beijam, mas ela acaba voltando atrás e dizendo que foi um erro. Então, em seguida, outra jogadora ataca ela também, pensando que ela vai saber qual é a última prova, como vencer ela. E ela decide tentar manipular o Odilon para descobrir, para ter uma chance a mais. E assim, sério, nesse momento aqui, eu já tava odiando desde o começo, mas eu tava odiando essa protagonista, porque ela ficava dando as palestrinhas dela, mas ela só quer saber de manipular, de julgar o cara que só tá seguindo o fluxo, de como as pessoas devem ser. Então, assim, nesse momento da história, para mim, assim, o Odilon, ele estava sofrendo na mão dela e ela tava atormentando. Lógico que, né, no final as coisas mudaram um pouco, mas ainda assim eu continuei achando ela chata. Mas enfim, ela invade o quarto dele pensando que está vazio, mas ele encontra ela lá. E os dois passam a noite juntos e quando ela está saindo, ele diz que para vencer o último jogo é necessário enganar ele. Depois, quando ele explica o jogo, no caso serão 5 perguntas e eles vão responder e escrever a resposta num livro do oráculo, que sabe o que é mentira e o que é verdade, enquanto o Odilon ele vai dizer se ele acha que é mentira ou se é verdade, e se qualquer jogador enganar ele uma vez sequer, eles poderão passar pelo espelho, o que vai ser bem difícil, já que, né, o cara é a morte, quem melhor que ele para conhecer os seres humanos. Na última pergunta, ela pede para ele se ela pode sugerir uma pergunta, e ela pergunta para ele perguntar o que ela sente por ele. E ela diz que está apaixonada, só que ele não sabe dizer se é verdade ou não, então ela ganha o jogo. Então ele leva ela até o espelho, onde ela precisa ver como ela morreu antes de poder seguir em frente e ver que ela, e consequentemente todos os outros, já que eles morreram na mesma circunstância, abdicou da própria vida. Apesar disso, Odilon pede para ela ficar com ele, mas ela quer seguir em frente assim de toda forma. E é nisso que nós temos a grande virada, que é o motivo que eu acho que as pessoas veem de tão incrível nesse livro, que ele impede ela e a Celina descobre que ela já venceu esse jogo 99 vezes antes, mas ele sempre volta no tempo, faz ela jogar de novo e ele vai mudando as coisas para deixar o abismo mais agradável para ela, para tentar fazer ela escolher ficar com ele ao invés de seguir em frente. E assim, isso mudou completamente a minha perspectiva de todo o personagem do Odilon. Porque como eu não gostei da Celina, desde o começo da história eu estava pensando, ai, pobre dele. O cara tá fazendo o trabalho dele e ela fica atazanando. Ai, porque ela tá manipulando. Ai, porque ele merece coisa melhor. Eu li esse livro no meu clube do livro e isso foi uma coisa que eu falei muito. Ele merece coisa melhor. Então, assim, foi um final bem surpreendente pra mim. Eu não imaginava que seria dessa forma. E logo em seguida, no epílogo, ela acorda no início dos jogos, só que ela se lembra de todos os outros jogos antes, não só do último. Então, agora ela vai poder jogar de igual para igual com ele. E daí nisso a gente entende mais algumas coisas que me incomodaram muito na história, como por exemplo a conexão dela com a Kyra. Não fazia sentido a amizade dela com a Kyra. E tem um trecho, assim, que eu mandei no nosso grupo, que eu falei, gente, é porque ela falou pra Kyra, se você ganhar, você tem que seguir em frente, sem pensar em mim. Como se ela fosse a última bolacha do pacote. Moça, vocês se conheceram há 5 dias. Vocês estão mortas, sabe?
Então, assim, várias coisas me incomodaram. E o Odilon, ele sempre parecia saber tudo sobre ela, tudo que ela ia dizer, tudo que ela ia fazer, as intenções dela. E isso fica muito claro quando ela traz no epílogo ali várias lembranças dos 99 jogos. E também, pra mim, ficou claro que o Abismo estava meio que ajudando ela, porque o Odilon, ele estava impedindo o fluxo natural das coisas, então o Abismo estava, tipo, ajudando ela de alguma forma para que ela conseguisse vencer. E assim, eu reclamei da personagem da Celina durante o livro inteiro, porque eu achava ela confusa, eu achava ela inconsistente, ela formava conexões sem sentido, ela parecia saber ou entender coisas que não ficavam claras para o leitor. Só que ao ver esse final, onde ele vem manipulando ela, voltando no tempo, apagando a memória dela, me fez ficar pensando até que ponto o inconsistente dessa personalidade dela estava se lembrando, ou até mesmo até que ponto o próprio Abismo estava tentando ajudar ela a quebrar esse ciclo. Como eu disse, pessoal, o final mudou a minha perspectiva do livro, mas ainda assim eu não gostei. Eu não gostei da personagem da Celina, especificamente. Eu não gostei da personalidade dela, eu não gostei do fato de ela ficar querendo ensinar as coisas para os outros. Isso me irritou muito. Botaram uma vibe artista nela, mas ela não gostava de nada que não fosse das cores específicas e ficou inconsistente, porque, tipo assim, ela dizia que o artista favorito dela pintava coisas sombrias, mas ela não gostava de pintar no abismo, porque o abismo é muito sombrio. Tipo, não batia a personalidade dela, sabe? E isso me incomodou muito. Mas é um livro interessante, eu fui ler porque estava bombando, né? Eu vi muita gente falando bem, não foi pro meu gosto, mas muita gente gosta. Então ficou aí o meu resumo cheio de spoilers pra quem tiver interesse, gente, e até mais.